Boa noite a todos. Professor Carlos Arteches, me ouve bem? Grande Laerte, é um prazer imenso. Mais uma vez, a gente está junto. Queria saudar a todos aí que estão participando desse momento com a gente, desse desafio enorme que nós temos aí. Então, Arteches, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu entende um pouco de astrologia? Rapaz, o Laerte, ele gosta, só para vocês saberem, ele gosta de fazer essas perguntas difíceis. Um pouco, Laerte. Nós somos... Mas o mínimo. O mínimo. Talvez, talvez suficiente para responder as suas perguntas. Você está falando por causa do dia? O dia hoje tem podcast? Não. Olha só, nem é pegadinha. Hoje é terça. Hoje é dia 13, terça-feira, dia de Marte. As terças-feiras é Marte, né? Vermelho impera. E veja só, o 13 numa simbologia cósmica, até o nosso autor gosta muito. O Arthur, né? O rei Arthur tinha 12 cavaleiros, né? Na tábua redonda. O ano tem 12 meses. Jesus, por exemplo, o grande mestre Jesus tinha 12 apóstolos. Então é um número interessante. Só não poderia deixar de mencionar, né? Algo interessante assim. Mas, Laerte, eu acho que, primeiro fazendo uma saudação muito especial a você, né? Que esse eterno buscante provocador, e essa acolhida de nós para esse desafio, e com um propósito único, né, Laerte? A gente tem um propósito aqui de difundir um conhecimento que nós achamos relevante. A gente entende hoje que os grandes conhecimentos relevantes para a humanidade, para o indivíduo, geralmente eles são grandes tesouros e eles precisam ser apropriados pelas pessoas, né? É claro que sempre depende muito de quem está o recebendo, mas, fundamentalmente, quero deixar claro aqui que a nossa proposta dessa roda de leitura é um compartilhamento, é trazer um conhecimento que possa ajudar as pessoas e ajudar a gente também nessa caminhada. Então, a gente faz uma escolha e a gente vai fazer uma introdução pequena daqui a pouco. Laerte, eu acho que é um grande desafio, né? As pessoas compartilharem de um conhecimento que pode ser grande e imenso,
E a gente faz uma escolha, né, de fazer um livro de um grande ser humano, uma pessoa muito especial, que é o Rudolf Steiner. Então, começar com uma obra que foi considerada até por ele uma obra fundante, né, a Filosofia da Liberdade, a gente fazer uma leitura aqui, compartilhar com todos, uma forma da gente não só comentar, mas que as pessoas possam fazer a reflexão junto com a gente. Então, é uma escolha Perfeito. extremamente relevante. Eu também assino, eu assino embaixo a tua iniciativa aí no seguinte sentido. O Rudolf Steiner entrou assim no meu caminho através da pedagogia Waldorf, onde eu fiz o curso de formação completo, e não há como passar indiferente ao ler um livro dele, por exemplo, como os exercícios colaterais, complementares, né? Não há como passar desapercebido por um autor que deixa um legado aí, que depois eu vou te perguntar sobre a obra que ele tem escrito, e quando nós conversávamos ali sobre fazer essa roda de leitura, esse estudo, na verdade, nós vamos estudar, nós vamos estudar a obra dele através de aprofundamento, através de leitura, através de bate-papo, mas, sobretudo, para internalizar uma obra que ela é muito prática, na verdade. Inclusive, no prefácio, nós vamos ler depois, ele comenta ali algo extremamente prático. Pode parecer teórico, mas é extremamente prático. Se você vivencia esse conhecimento, e eu tenho uma curiosidade incrível assim acerca das ideias, né, de justiça, de beleza, de bondade, daquilo que Platão dizia, da bondade, da beleza, do bom, do belo, do justo e do verdadeiro. E a liberdade me parece que perpassa essas quatro ideias, né, platônicas aí acerca dessas grandes ideias, dessas virtudes. Então vai ser isso. E o que nos prepara toda terça-feira, penso eu também, para nós seguirmos, nós vamos fazer algo constante, perseverante, a fim de difundir isso, e um grande sonho nosso, que é um grande fundo, a gente vai elaborar, eu vou fazer da minha parte, tu vai fazer da tua, o esforço para conquistar forças, principalmente etéricas e físicas, para a gente difundir essa pedagogia que é maravilhosa, essa agricultura que o Steiner desenvolve também, chamada agricultura biodinâmica, e, por que não, a medicina antroposófica com seus chás e suas maravilhas aí, que fazem um bem muito, muito saudável para todos os seres humanos. Então, eu penso que, da minha parte, eu vou ser perseverante, vou insistir, da gente estudar na fonte, né? Nós não vamos estudar quem falou sobre ele, nós vamos estudar na fonte, vamos dialogar, vamos procurar saber de quem sabe nos ensinar, né? Porque tem gente que vai nos ensinar, sim. E começando com um grande professor, o Carlos Arteixes aí, o que a gente poderia falar sobre a filosofia da liberdade, Arteixes? Não, mas eu acho que vale a pena, né, Laerte, a gente contextualizar um pouco essa obra realmente do Steiner, falando um pouquinho sobre ele, e depois, assim, esse monumental obra que ele criou, e aí depois a gente fala um pouco da filosofia da liberdade, como aquele basilar, né? Aquele que é fundante na visão do Steiner. Então, o Steiner ele nasce, o Laerte, todos aqui, ele nasce numa época que eu diria assim, uma época privilegiada e muito especial da evolução da consciência humana, né? No final do século XIX, um terço do século XIX. Ele viveu de 1861 a 1925, ele viveu 64 anos, uma época ali na divisa entre a Europa Central e a Europa Oriental, né? Hoje Áustria, e ele vem do interior, é bom sempre lembrar isso, e tem uma curiosidade na vida do Steiner, que ele fez mudanças, né, porque o pai dele era um ferroviário,
E ele entrou quando era adolescente, ele entrou numa academia técnica, né? Ele estudava matemática, física, né? Ele era um homem da técnica. E isso tem a ver com o que você falou. O Stalin ele vai revolucionar o campo da espiritualidade dos iniciados, os considerados os grandes iniciados da humanidade, pela essa característica prática, né? Ele é aquilo que é o conhecimento, que é a grande ciência espiritual antroposófica, ela vai contextualizar assim de forma concreta no mundo real, né? Ela não é algo separado daquilo que acontece aqui no cotidiano de cada um de nós. Mas o mais interessante, Laerte, porque isso é bem sintomático na história do Steiner, ele era fascinado pela filosofia. Enquanto adolescente, ele era um grande estudioso de Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche. Ele tem um livro sobre Nietzsche, inclusive. E toda a visão filosófica dele, ele ficou fascinado quando ele leu, com 19 anos de idade, ele leu o Fausto de Goethe, né? Então, ele é uma pessoa assim, muito sintonizada com a filosofia. E quando ele vai para Weimar, ele fica 7 anos lá, ele virou um grande editor de tudo que existia sobre Goethe, né? Só para a gente ter uma ideia, ele publicou mais de 90 publicações nesse período de 1882 a 1897, e dentro desse período ele defendeu a tese de doutorado dele, que é o prelúdio da filosofia da liberdade, que é a Verdade e Ciência, que é publicada, está traduzida para o português, inclusive, ela é disponível, e isso já... Essa tese de doutorado dele era pouco antes dele escrever a Filosofia da Liberdade. Agora, ele tem uma obra imensa, né, Laerte? Assim, o Steiner, mas a gente pode dizer que ele bebeu fortemente no campo filosófico. E, inicialmente, ele sempre foi um estudioso. Ele escreveu, como muito cedo, né, em 1897, ele escreveu um livro sobre a obra científica de Goethe, né, a cosmovisão científica de Goethe. Ele ficou muito interessado em Goethe. Por que ele ficou interessado em Goethe? Tem a ver com a filosofia da liberdade. Pela metodologia de observação do mundo natural. E o Stein dá um salto, né, na filosofia da liberdade, quando ele propõe, inclusive nessa obra, discutir o pensar sobre o pensar. Isso era uma novidade, né? E ele escreve também, em 1900, uma coisa que tem a ver com esse início da vida dele, os enigmas da filosofia, né? E aí, só para... Voltando aqui uma coisa que você comentou, que eu esqueci de dizer, assim, eu também conheci a antroposofia em 1992. Revela a minha idade, né, Laerte? Mas, assim, eu levei um susto com a obra monumental do Steiner, porque eu comecei na desmembração do organismo social. Ele tem um trabalho já em final, lá na Primeira Guerra Mundial, né? Porque ele vai caminhando, né? Ele faz um trabalho muito forte sobre o cristianismo esotérico, ele entra na teosofia, na ciência oculta, nos conhecimentos do mundo superiores. Só para a gente ter ideia da obra do Steiner, parece inimaginável, né? Ele tem registrado 5.012 conferências, além das dezenas de livros. E nos últimos 2 anos de vida dele, ele fez mais de 1.000 conferências. É registrado 1.006 conferências nos últimos 2 anos de vida. É só fazer a conta, né? 2 anos tem 700 dias, ele fez 1.000. Então, ele realmente era um ser assim, com uma vitalidade, com uma força que é sobre-humana, assim, de certa forma, para a responsabilidade que ele tinha de trazer ao mundo uma contribuição do mundo espiritual, da ciência espiritual, antroposófica. E aí você falou uma coisa que vale a pena registrar antes de entrar na filosofia da liberdade, que é assim, em que mundo ele entrou a partir de toda essa reflexão filosófica? Ele criou o movimento antroposófico, né, a sociedade antroposófica, ele vem caminhando, mas a grande contribuição assim, mais visível hoje no mundo está no que você falou, né? Na pedagogia, ele escreveu muita coisa, eu tenho vários livros, conferências sobre a arte de educar, né? A pedagogia Waldorf, uma iniciativa que ele considerava um dos pilares da trimembração do organismo social, a liberdade na educação.
ele caminha muito fortemente na medicina. Tem um livro muito interessante da fisiologia oculta do Steiner, que ele traz elementos assim surpreendentes, né? Que o mundo espiritual ele estava em tudo aquilo que a gente considera material, tudo ali tem de certa forma, uma dimensão espiritual. Ele trabalhou com a agricultura, né? Aquilo que você falou, agricultura biodinâmica. Todo mundo fala muito da agricultura orgânica hoje, poucos sabem que a agricultura biodinâmica é anterior, ela traz uma dimensão até ampliada da agricultura orgânica. Ele entrou na economia, no mundo social, na farmácia, na arquitetura. Então, é uma pessoa que nós, como pessoas buscantes, né, pessoas que buscam conhecimento, não podemos deixar de conhecer a obra do Steiner. Essa aqui é a nossa proposta, né, Laerte? Você é um entusiasta ao considerar que isso não pode ficar escondido, isso tem que ser transmitido. É claro que a gente não vai entregar os tesouros aos porcos, como já dizia o grande mestre, mas é fundamental que a gente facilite a vida das pessoas, que elas possam ter acesso a coisas fantásticas, que eu diria que nós vivemos um momento tão crucial da humanidade, com tantas questões. Aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, não só aqui, mas tantos grupos que estão envolvidos com isso, né, é trazer essa contribuição. Antes de falar da filosofia da liberdade, o que você pode comentar disso tudo, Laerte? Assim, eu adoro as metáforas. Eu adoro as metáforas. Não podemos entregar a pérola aos porcos, mas está na internet, é só pesquisar, entendeu? Já está tudo exposto. Nós só vamos o quê? Nós só vamos bater um papo sobre o que a gente leu. Então, já está tudo exposto. Não se preocupa com isso. Eu acho que tu quis dizer assim, ó, nós não vamos falar as coisas mais secretas do Steiner, porque eu acho que não existe nada secreto, está tudo na internet. Mas deixa eu pegar um gancho na formação da pedagogia. Nós vamos para o campo. Eu conheci um senhor, eu falo o nome dele porque é um senhor que para mim, é o Artestes em São Paulo e o seu João lá no Rio Grande do Sul. É um senhor que falava do composto biodinâmico, da sílica, de como as forças da natureza levam a seiva pelas plantas. Enfim, é um negócio tão rico que ele ligava com os contos de fada para as crianças e até mesmo com a plantação de chás naturais. Assim, ó, tá tudo tão ligado, eu só fico perguntando para mim, dia após dia, quem é Rudolf Steiner, na verdade, quem é esse cidadão que escrevia mais de 2, 3 conferências por dia antes de morrer, e livros, e a obra. E também a dúvida minha, por que não é estudado numa faculdade, pelo menos de agronomia, na pedagogia? Eu conheci por acaso. Eu gosto de educação e de arte. Quando eu achei o livro dele na internet, A Arte da Educação, eu pensei assim, alguém fala sobre 2 coisas que eu gosto? Pode. Olha o mundo materialista. Posso estudar 2 coisas ao mesmo tempo? Olha que doideira que o marxismo e o sistema de Euclides ali vai separando, né? Tudo separa, nada une, né? No mundo materialista, nada une. E quando eu vi 2 coisas juntas, fiquei meio impressionado, assim, nossa, que legal. Claro que eu não entendi quando eu li, né? Depois, parece que o destino vai me levando para a formação, e depois conheci os teus cursos lá do ser humano à luz da ciência espiritual, e aí estou, né? Sim, eu faço jus às tuas palavras, porque eu estou estudando praticamente há 17 anos a obra dele, e eu vejo que eu não entendo ainda. Incrível isso. Mas, Laerte, eu acho que esse é o caminho. O Steiner, o desenvolvimento espiritual do ser humano e da própria humanidade, ela começa, não há dúvida, é um caminho que começa no estudo, né? E você falou uma coisa curiosa, assim,
negócio que você sobre os porcos, mas na verdade, tem uma máxima no mundo do desenvolvimento espiritual dos iniciados, né? Que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso para mim significa uma coisa muito interessante, que é a forma que você lê. Não foi à toa que o grande mestre, falou em parábolas, que você tem assim, na verdade, quanto o sujeito não se desenvolver em si mesmo, ele não é capaz de entender toda a possibilidade. É por isso que a gente, todo mundo que estuda o Steiner, e não só o Steiner, tem tanta gente que escreveu coisa boa, né? Que está aí disponível já. Quando lê a segunda vez, é como se estivesse lendo a primeira. Isso significa que você possivelmente deu um passo e você foi capaz de entender. Nós estamos sempre em caminho de conhecimento e de autoconhecimento. Essa talvez é a chave. Mas eu acho que tem muita coisa interessante realmente no que a gente pode comentar, mas eu vou falar um pouquinho assim da filosofia, porque esse é o nosso desafio, né? É fazer uma leitura. Hoje, a nossa proposta não é começar a ler o livro, né? Mas a gente pode depois dar um preâmbulo aqui, que são os prefácios, né? A gente já falou sobre isso, né? Os prefácios das edições, porque nós já temos em português mais de centenas de livros editados, de conferência, e os próprios livros que Steiner escreveu, né? E a filosofia da liberdade ela nasce numa época muito singular da vida do Steiner, foi em 1894, né? Ele tinha acabado de defender a sua tese de doutorado. E ele era um homem do tempo. Ele fez uma análise muito interessante de Marx, de Jung, ele dialogou com todo mundo. E ele tinha uma tese que eu acho que vale a pena comentar aqui, que você perguntou por que o Steiner não é estudado na academia, né? E isso é uma pergunta, mas assim, a verdade é que a evolução da consciência ela caminhou no nível do materialismo mesmo, que o Steiner não era um crítico veemente, diferente do que as pessoas acham. O Steiner entendia que o materialismo era uma fase da evolução da consciência do indivíduo, que ela não podia parar aí. O grande perigo era você parar aí e não perceber que você podia ter uma ciência muito mais ampliada, e a ciência materialista é muito importante para a consciência humana. E há uma coisa surpreendente, que todo mundo... O Steiner estudou muito a obra de Darwin e daquilo que acontecia na época também na biologia, e ele era um grande defensor de que as pessoas precisavam se apropriar do que Darwin estava falando para poder dar o salto posterior. Então, a gente tem que tomar assim... porque o conhecimento que o Steiner trouxe e provocou na busca de cada um de nós, ela tem que ser extremamente aberta, não dogmática, e ela tem que ser cuidadosa, né, para a gente também não fazer juízos precipitados de coisas que fazem parte da própria evolução humana. Então, a filosofia da liberdade ela nasce de um momento de uma grande inquietação do Steiner sobre o conhecimento. É a base de tudo. Assim, pode o homem ser livre para conhecer? Tem perguntas centrais, né? Assim, o conhecimento, o homem ali, ele relacionou a liberdade com a possibilidade do homem conhecer alguma coisa. E ele faz um trabalho assim excepcional. Nós vamos deixar só uma interrogação, porque a nossa proposta aqui, né, Laerte, é provocar um grupo que possa estudar, se aprofundar, dialogar, conversar consigo mesmo, e nós aqui no nosso diálogo poder talvez possa ajudar. Ele percebia que havia na busca do conhecimento um grande equívoco. E ele parte de uma crítica ao Kant também, anterior na filosofia, né, que o Kant dizia que existia o suprassensorial, mas que o ser humano não era capaz de conhecer isso. E o Steiner desafia isso. Ele mostra que o autoconhecimento na evolução do ser humano ele pode alcançar conhecimentos para além daquilo que é percebido no mundo sensorial, que o mundo sensorial é uma parte só do conhecimento. E que se ele não se apropriar de algo que é fundamental, que é o pensar, o conceito, que é, na visão do Steiner, algo espiritual, que complementa o conhecimento. Por isso que ele ficou entusiasmado com Goethe, que ele observava a natureza e a compunha com algo conceitual, algo do pensamento.
Então, ele dizia que ficar só na parte sensorial é ficar aquilo que os orientais chamavam de Maya, de grande ilusão, e que era possível o ser humano conhecer coisas do mundo espiritual de forma muito mais profunda que isso. Então, essa é uma grande discussão inicial da filosofia da liberdade, porque ele associou essa capacidade do ser humano de não só do autoconhecimento, de conhecer a natureza, com a liberdade. Porque era uma grande questão da época, viu, Laerte? Todas as pessoas faziam a seguinte pergunta, que é clássica, que nós podemos fazer hoje: é o ser humano livre? Ou é uma necessidade, uma resposta? O ser humano é capaz de gerar algo por autodeterminação dele? Ou ele está sempre condicionado a um fator que não é dele mesmo, né? E o Stein tenta responder isso, e ele considera até hoje que a filosofia da liberdade é a grande questão que vai desafiar, que foi criticado na época por vários lados, né? O pessoal considerou, uns não consideraram ele prático e outros consideraram idealista, mas ele tenta responder fazendo essa síntese entre o pensar e a percepção do objeto sensorial nisso, né? Então, acho que isso é uma coisa extraordinária. E ele vai dizer também, Laerte, uma coisa muito importante, que o raciocínio que está na filosofia da liberdade é o que promoveu toda a evolução daquilo que é a produção do conhecimento que ele fez posteriormente. Então, essa é uma obra básica, uma obra fundante, essencial, para poder desenvolver, para a gente poder compreender melhor o que o Stein está falando, né? É um pouco isso. Esse pensar livre dos sentidos, a alma encontra esse atuante nessa essência espiritual do mundo. É isso, um pouco. Sim. Olha só, quando eu me deparei com essa obra do Steiner, da filosofia da liberdade, eu ainda estava estudando sobre essas ideias, né? Sobre a liberdade, sobre a justiça. Eu achei bastante coisa no mundo grego, né? A justiça, por exemplo, Sócrates dizia que a justiça é dar a cada um o que lhe deve segundo a sua natureza. E dentro da obra do Steiner tem algo sobre a liberdade que não há como desligar dos exercícios que ele dá. Ele dá exercícios para o pensar, para a vontade e para o sentir, né? Para o pensar, para o sentir e para o querer da pessoa, para o agir, para as ações e tal. E, naturalmente, uma grande liberdade que compõe isso tudo. Isso dentro dos exercícios dele. Eu acabei vendo isso. E, por vezes, na faculdade, eu ouvia assim, que a gente ouve, né? O que é liberdade para mim não é liberdade para ti. E eu ouvi isso há anos, essa frase sobre o relativismo. Tudo é relativo, né? E agora, poucos anos para cá, eu venho compreendendo que essas ideias, elas não são relativas. Elas são absolutas. Eu sou relativo. Eu mudo. Eu não tenho vontade. Eu não penso direito. Eu não sinto direito. Portanto, eu não tenho liberdade. Portanto, né, me parece que ele consegue engajar tanto num plano metafísico, um plano que não é material, até mesmo no plano material. Por que eu estou falando isso? Porque Epícoro era um escravo e era livre, tinha discípulos, e era um mestre, né? Quer dizer, era um cara que era preso, mas era livre. Giordano Bruno ficou 7 anos preso num metro por 2 lá, 2 metros por 1, e saiu mais lúcido. Inclusive mataram porque ele saiu lúcido. Olha, não vou negar nada do que eu falei. E aí a igreja, 500 anos depois, diz que Galileu estava certo. Enfim, os caras eram livres realmente, né? E eu acho que tu chegou num ponto bem legal aí, e fazer esse estudo nas terças-feiras, a fim da gente encontrar esse grupo que vai fazer esse aprofundamento e posteriormente a ajudar aí
as pequenas iniciativas da pedagogia Waldorf, da agricultura, e até mesmo essas pequenas famílias que fazem plantações de biodinâmicos, que eu conheço, eu acho que vai ser de fundamental importância, no meu ver. Então, eu queria ver contigo, assim, qual a possibilidade da gente, tu já se predispôs, toda terça-feira a gente ir estudando, refletindo, dialogando, mas a obra que ele deixou, né, para a gente ver se faz sentido ou não para o mundo de hoje, e eu queria ver o que tu acha disso. E a gente está no Instagram ao vivo também aqui, com as pessoas nos assistindo no Instagram. Aqui estão fazendo perguntas aqui demais. Tem até Gravataí, Rio Grande do Sul, aqui no Instagram. Entrou ao vivo e está querendo fazer perguntas. Depois eu vou fazer a pergunta para você. A gente abre aí. Mas eu queria só fazer um comentário da visão da liberdade do Steiner, quer dizer, a minha percepção, né? Aquilo que a gente falou, à medida que o Steiner vê a liberdade como uma potência, uma possibilidade humana, né? E que depende muito da evolução da consciência, e ele percebia, né? Porque quando a gente fala liberdade, tem que ser algo que é determinado por si mesmo, né? Pela individualidade, a liberdade da individualidade, né? Porque a gente é evidentemente ligado à humanidade. Nós não somos um ser individual apenas, nós somos um ser ligado a tudo. Mas, de qualquer jeito, a liberdade é uma potencialidade da evolução da consciência e do próprio ser humano. E isso, nós vivemos numa época que isso ficou mais possível pensar. Tanto que a discussão sobre... Se você pegar um tempo atrás, mesmo da filosofia lá da Grécia, e depois, claro que essa discussão existia, mas ela se potencializou como dúvida, como tudo, muito no século XVIII e século XIX. Né? Agora, quanto à sua visão, à sua questão, a proposta que você provocou e que eu acolhi é que nós não somos aqui professores, nós somos aqui colaboradores de um caminho do conhecimento de determinadas obras, né? E fazer relações, nós podemos fazer isso, mas possivelmente tem gente assistindo aqui que tem mais conhecimento que nós. Isso é possível e desejado até. Mas assim, a nossa provocação e desafio, né, Laerte, é colocar isso disponível, que a gente possa fazer esse diálogo, que a gente não se acomode, porque há uma tendência muito grande na atualidade de se acomodar, inclusive, e ficar ouvindo essas lives nossas, né? Assim, nós sempre somos assim críticos de que o caminho é o caminho da busca do sujeito, né? Então, assim, se a pessoa quiser só ler o livro do Steiner, isso é uma escolha, né? Mas, assim, na verdade, se ela estiver disposta, e aí ela vai ter de fazer um esforço, porque o conhecimento não é simples, porque ele nos engana, ainda mais na atualidade, onde existem milhares de correntes que justificam tudo para nós. Então, assim, a seriedade da gente, por isso que o Steiner ele sempre fugiu. E, diferente do que as pessoas pensam, o Steiner nunca quis ser guru de nada. Ele sempre apostou, inclusive ele achava que as pessoas deviam criticá-lo, como a gente o critica. Assim, como a gente tem assim, uma visão, às vezes, que foi colocada na época que não cabe muitas vezes agora. Mas assim, ele é uma contribuição extraordinária, que aquilo que o Laerte falou que mais surpreende é que esse conhecimento ele se prova quando ele realiza concretamente no mundo aquilo que ele está dizendo, seja na pedagogia, seja na medicina, na agricultura. E isso que surpreende, por que isso não avançou tanto? Porque a gente diz que a gente é tão pragmático, né, Laerte? A gente é tão pragmático, mas a gente não percebe que não há nada mais pragmático que aquilo que o Steiner, que o conhecimento da ciência espiritual antroposófica propõe de uma cosmovisão encarnada no real da práticas sociais humanas. Agora, sobre a nossa terça-feira, a ideia é a gente fazer uma leitura compartilhada assim, entre nós e ser provocativo. A gente não tem uma interatividade grande nesse sentido, mas a gente acha que a interatividade pode se dar
quando as pessoas assumirem um caminho próprio e forem refletindo com a gente, por si mesmo, e contribuindo, e a gente ter canais de conexão que possa ajudar a gente a vencer esse livro. O livro da Filosofia da Liberdade, que tem um prefácio incrível, ele na verdade, se resume em dois grandes blocos. Eu não sei se... Acho que vale a pena falar agora, é por causa do tempo. Assim, Vale. esses blocos, a Filosofia da Liberdade, ela se divide em duas contribuições grandes do Steiner. Ele fala da ciência da liberdade, então o que ele está propondo como ciência? Ele vai discutir, porque ele foi capaz de dialogar com quase todo mundo daqueles grandes filósofos que viveram até a época dele. Ele não tem ninguém que o Steiner não... Eu não sei que hora que ele lia, tá, Léo, sinceramente, porque ele devia ser de madrugada, mas assim, ele leu praticamente toda a obra de quase todo mundo, e ele conhecia a filosofia, os grandes filósofos, toda a história. E ele faz, então, aqui um bloco de contribuições sobre a ciência da liberdade, que significa um conhecimento sobre o que é a liberdade, né? A verdade. E aí, depois, ele fala uma coisa que eu acho que é muito próprio da ciência espiritual antroposófica, que ele vai falar sobre a realidade da liberdade. Né? Então, assim, ele vai falar mais a fundo, ele vai falar conceitualmente, depois ele vai trazer isso para a realidade humana. Ele vai discutir, inclusive, com grandes sujeitos. O livro, quem leu, vai ler de novo. Quem não leu, é uma boa oportunidade, porque ele faz um diálogo grande, não é uma coisa simples, ele desafia o nosso pensar, mas ele vai dialogar com muita gente muito conhecida da gente. Apesar do Stein não ser conhecido, ele conhecia muito aqueles que nós conhecemos. Né? Então, a nossa ideia aqui é trabalhar, não sei quanto tempo vai demorar, né, Laerte, mas se a gente conseguir vencer a cada terça-feira um tema, e se as pessoas tiverem um canal de fazer as perguntas, lerem antecipadamente, a gente pode ajudar a conversar sobre essas perguntas na dinâmica das terças-feiras, né, é o que eu vejo. E eu ia propor para você, Laerte, que você lesse o prefácio da edição de 1918, quando o livro foi editado na Alemanha, em 1918, um próprio Steiner, que ele escreveu um prefácio que resume um pouco a inquietação dele e aquilo que ele vai expressar nesse trabalho. Aí a gente podia ler isso e depois, se a gente conseguisse ver algumas perguntas aí, a gente poder dialogar o que é possível através desse instrumento. O que você acha? Podemos. O Rio Grande do Sul está querendo fazer pergunta aqui, então vamos começar esse prefácio aí, porque ele é curtinho e, para mim, é muito profundo. Você quer que eu leia ou você lê? Não, você tem a voz mais bonita que a minha. A minha voz é mais bonita? Vamos lá. Mas nós temos um público feminino muito grande. Eu tenho medo delas ficarem enlouquecidas e mandar eu calar a boca. Não, tenta aí, pô. Vamos lá, então. O livro é, aqui vou colocar no Instagram também, A Filosofia da Liberdade, este aqui. E o prefácio diz assim, e aí eu vou parando nos parágrafos para te dar um comentário, pode ser? Sim. Prefácio à edição nova de 1918. Eu fico impressionado que ele escreveu em 1918, 2018 agora fez 100 anos e ainda está bem atual. Eu não, é atemporal a obra dele, na minha visão, na minha pequena visão. Tudo o que pretendemos tratar neste livro está relacionado a duas perguntas fundamentais da existência humana. A primeira se refere à possibilidade de encontrar no homem um firme ponto de apoio para tudo que chega ao seu conhecimento através de vivências cotidianas e da ciência, mas que pode ser abalado por dúvidas e juízos críticos, levando-o assim à incerteza e à falta de segurança. A outra pergunta é a seguinte: o homem, como ser dotado de vontade, pode atribuir-lhe a liberdade? Pode atribuir-se a liberdade? Ou será que esta é apenas uma ilusão que nele surge, porque ele não considera os condicionamentos e mecanismos
mecanismos dos quais dependem a sua vontade como um acontecimento natural qualquer? Essa pergunta, apesar de teórica, não é o resultado de meros raciocínios artificiais, pois surge inevitavelmente na mente em determinado ponto de sua evolução. E podemos sentir que o homem deixaria de ser o que pode ser, caso nunca se defrontasse com maior serenidade com estas duas possibilidades: liberdade ou determinismo da vontade. Vou parar aqui para falar um negócio. Dentro dos exercícios do Steiner, desses 6 aqui, ele fala em exercícios para o pensar, para a vontade e para o sentir. Então ele tem até uma ordem, né? Ele começa com o exercício do pensar para fortificar e coordenar o pensamento, o reto pensar. Depois uns exercícios de vontade para você ter força suficiente para gerir, dominar, entender suas emoções, os seus sentimentos, sempre que ele lembra, assim, sempre esses exercícios num estado de liberdade, o estado de liberdade para fazer os exercícios, e para entender que você não é a sua emoção, que você não é o seu sentimento, você não é o seu pensamento, você os tem. E aí fica a grande dúvida, se a liberdade, como ele diz, né, palavras dele, né, ali, ó, um homem, um ser humano dotado de liberdade, ele vai cair entre duas possibilidades, a liberdade, propriamente dito, ou o determinismo da vontade. É interessante, né, o jogo de palavra deles, porque isso dá uma reflexão muito interessante. O que tu tem a dizer sobre isso? Não, eu acho assim que a gente espera que essa roda aqui ela possa nos alcançar uma compreensão do que é essa questão. Mas assim, eu vejo muito, eu sempre li aquele livro, né, do Maktub, né, que é assim, e como a gente estuda aqui, a maioria talvez tenha conhecimento, né, da questão do karma, da reencarnação e outras questões que definem não só o corpo físico humano, mas definem também o caminho da evolução humana. Sempre a gente pode ter dúvida se algo foi pré-determinado antes para nós e a relação do indivíduo com a própria humanidade, né? Porque o indivíduo, como a gente diz, não é só. Ele caminha na humanidade num período próprio que ele vai realmente evoluindo. Então, eu acho que a grande questão aqui que ele propõe a nos desafiar a refletir é sobre esse determinismo e esse nível de possibilidade do ser humano de alcançar essa autoconsciência, essa autodeterminação, e que isso parte aquilo que você falou, do pensar, da vontade e do sentimento, né? O que nós, o que esse âmbito da alma, né? Que isso são âmbitos da alma, pode, o que nós podemos, nós não somos o que pensamos, nem o que sentimos e o que fazemos, porque nós somos algo maior que pode alcançar um outro nível de autodeterminação, né? Então, acho que é um desafio, sim, Laerte. Assim, eu espero que nessas terças-feiras a gente possa estar dialogando exatamente sobre essas duas questões que ele coloca aqui radicalmente, né, na vida humana e que a gente possa seguir. Sigo? Para continuar. Segue. Sim. Nesse texto, pretendemos mostrar que a resposta para a segunda pergunta depende do ponto de vista que conseguimos adotar frente à primeira. Tentaremos mostrar que existe sim uma concepção, um método de observação do ser humano capaz de lhe dar segurança e firmeza em relação aos seus conhecimentos. Além disso, defenderemos também que, através desse método de observação, será possível sustentar a ideia da liberdade da vontade.
porque ela leva à descoberta do âmbito mental do qual o livre querer efetivamente desponta. Olha só que interessante, cara. Por mais que a gente não queira, fazer relações, o que ele está dizendo aqui é bem claro dentro da pedagogia, por exemplo, que ele ensina para a educação das crianças. Eduquemos o pensar, eduquemos uma vontade, depois disso, naturalmente, claro, né, com uma educação, com um trabalho, o seu sentimento, ele naturalmente vai para as vias do que ele chama de equanimidade, deste equilíbrio, que você não vai tanto a um extremo nem ao outro. Ou seja, o que ele está fazendo? Para mim é nítido agora, ele está falando aqui, através do método de observação, será possível sustentar a ideia da liberdade da vontade, a vontade, o querer, e leva à descoberta do âmbito mental, a liberdade do pensar, no qual, né, esse livre querer desponta para ter uma base da tão sonhada, que hoje é moderno falar, dessa inteligência emocional. O Steiner fala de inteligência emocional antes de 1918, e hoje está uma moda, entende? Uhum. Sigamos mais um pouco aí, Laerte? Sim. O método que usaremos para tratar das duas perguntas mencionadas é tão peculiar que, uma vez conquistado, pode se tornar uma competência real da vida interna. Não nos contentaremos, pois, em fornecer apenas uma resposta teórica e abstrata, que depois de ouvida pode ser guardada na memória. Será mais que isso. Para o método exposto neste livro, uma tal resposta seria apenas uma ilusão. Com efeito, não nos interessa dar uma resposta definitiva e hermética. Queremos, antes de mais nada, indicar um campo de atuação da mente humana, no qual a pergunta se coloca e se resolve sempre de novo por sua atividade própria. Quem conseguir encontrar este campo interno, no qual se desenvolvem as perguntas citadas, elaborará, a partir de sua própria observação, o que necessita para chegar às respostas dessas duas questões tão decisivas da vida humana. Continuará, então, caminhando com o que assim conquistou, pelas extensões e profundezas da vida, segundo a medida de sua própria vontade e seu destino estabelecerem. Parece-me, assim, justificado um método cognitivo validado através de sua vivacidade e de sua afinidade com toda a vida interior do homem. Pensava, assim, sobre o conteúdo desse livro, quando da sua redação, há 25 anos, e também hoje tenho de redigir pensamentos desse gênero para assinalar as metas desse trabalho. Limitei-me, na ocasião, a dizer somente o que estava estritamente relacionado com as duas perguntas fundamentais acima descritas. Se alguém se surpreender que neste livro ainda não se encontrem alusões ao mundo de experiências numênicas, expostas em minhas obras posteriores, cabe ressaltar que, na ocasião, não tinha a intenção de dar uma descrição de resultado de minhas investigações noológicas. Ele fala que noológicas são exemplos de um conhecimento que exige o desenvolvimento prévio de órgãos mentais específicos, ou seja, órgãos suprassensoriais. Queria primeiro construir as bases filosóficas capazes de apoiar e justificar tais resultados. Esta filosofia da liberdade não contém, pois, resultados desse gênero, como tampouco contém resultados especiais do âmbito das ciências naturais. Porém, o que ela contém será, ao meu ver, imprescindível para quem procura segurança para esse gênero de conhecimentos. O que foi dito nesse livro
Pode, inclusive, ser admissível para pessoas que, por razões que consideravam válidas para si, não querem saber nada de investigações noológicas. Por outro lado, pode ser importante para quem está procurando o conhecimento dos aspectos não materiais da realidade. O que aqui tentei, a saber, mostrar como uma investigação livre de preconceitos, que focalizava apenas as duas perguntas fundamentais acima descritas. Pode, de fato, levar à conclusão de que o ser humano é membro de uma realidade essencialmente espiritual. Procuramos justificar neste livro, de modo geral, a possibilidade do conhecimento transcendente antes mesmo de se entrar no campo da experiência espiritual em particular. E essa justificativa foi realizada de tal forma que, para achar aceitável o que consta deste livro, não se faz necessário, de maneira alguma, olhar para tais experiências descritas em minhas obras posteriores. Assim sendo, este livro me parece ter, por um lado, uma posição totalmente independente de meus trabalhos noológicos, propriamente ditos, e, por outro lado, possui uma estreita relação com eles. Tudo isso me levou agora a publicar de novo, após 25 anos, o conteúdo deste trabalho sem mudanças essenciais. Apenas acrescentei complementos, às vezes grandes, a uma série de trechos do texto. As notícias que obtive da compreensão equivocada daquilo que escrevi ensejaram tais ampliações explicativas do texto original. Mudei o texto apenas onde me pareceu possível aprimorar a forma de expressar o que quis dizer há 25 anos. Diga-se de passagem que somente alguém mal intencionado poderia deduzir das mudanças feitas o abandono das minhas convicções originais. Ele não abandona as convicções lá originais. É importante ressaltar isso. A obra já está esgotada há muitos anos. Não obstante, me pareça, como se deduz do que foi dito, que ainda hoje há de se dizer sobre as duas perguntas fundamentais o que eu já disse sobre ela há 25 anos. Hesitei por muito tempo na conclusão desta edição nova. Perguntava-me sempre de novo se não deveria me defrontar aqui ou ali com as várias concepções filosóficas que vieram à tona desde a primeira edição. Isso não me foi possível fazer de uma forma satisfatória para mim próprio, devido à ocupação com minhas investigações puramente noológicas. De qualquer modo, porém, após uma análise minuciosa dos trabalhos filosóficos da atualidade, convenci-me de que, por mais sedutor que fosse esse confronto, não seria necessário incluí-lo no conteúdo deste livro. O que, segundo o ponto de vista da filosofia da liberdade, pareceu-me ser necessário dizer sobre as mais novas direções filosóficas, encontra-se no segundo volume do meu livro Enigmas da Filosofia, abril de 1918, Rudolf Steiner. Ou seja, concluo, com diversas vezes que eu li, ele continua, ele fez o estudo da época, relutou em fazer essa reedição, fez, e me parece que a gente está reabrindo essa reedição dele, fazendo isso de forma simples, de forma contundente, de forma a levar as pessoas a uma reflexão, como tu mencionaste ali no começo, fazer uma reflexão para que vivenciemos isso, para sermos cidadãos livres do pensar, do sentir e do querer. Penso assim. Muito bom. Eu acho que esse prefácio ele merece, de cada um de nós, uma releitura, aqueles que puderem,
para que a gente, na terça-feira, né, Laerte, a gente, uma pré-leitura também do início da ciência da liberdade, com um tópico que eu acho muito importante. Se cada um puder fazê-lo, eu acho que isso vai nos ajudar aqui no nosso trabalho. Foi muito bom. Eu acho que se a gente consegue ouvir algumas perguntas, Laerte. Consegue. Eu tenho uma aqui que veio ali, que eu mais ou menos falei no começo. Veio uma pergunta aqui no meu Instagram do Rio Grande do Sul, assim, mas hoje em dia a liberdade, eu não posso falar de algo que o que é liberdade para mim não é liberdade para o outro. Essa dúvida chove, e eu entendi ela dentro de mim. E me dá um parecer teu, que tu é um professor muito experiente há muitos anos. Claro, né, nós temos uma base para seguir, e que eu considero boa, a escrita e a vivência do Steiner, e eu começo a vivenciar de uns 6 anos para cá isso, assim, que as ideias são absolutas. Eu sou o relativo. Se eu assumir isso, eu assumi. Mas ficou a pergunta igual, né? O que é, principalmente para as crianças, se confunde liberdade com libertinagem, e o que é liberdade para mim não é liberdade para o outro. O que tu consegue nos ampliar um pouco mais aí? Eu acho, eu vou repetir aquilo também que eu falei, assim, eu acho que nós vamos ter a oportunidade de retomar essa pergunta na leitura, né? Onde a gente vai discutir o que é realmente a liberdade, porque talvez o que esteja na base disso é o conceito da liberdade, Laerte. O que nós entendemos como liberdade? E o Steiner vai desconstruir muitos dos conceitos que a gente acha do que é liberdade. Então, se a gente, quando ele vai trabalhar na ciência da liberdade, ele vai trabalhar com esse conceito da liberdade. Agora, uma coisa que fica muito assim para mim, né, nesses anos todos, é que a liberdade é uma conquista também. É uma conquista do indivíduo, é uma conquista do individual, né? Então, assim, a gente pode estar vivendo em momentos, não quer dizer que todos os seres humanos são livres, eles têm possibilidade de serem livres. E a liberdade pressupõe exatamente isso, que é o ser humano assumir a sua própria vida, assumir o seu próprio caminho de desenvolvimento. É neste momento que ele ganha a liberdade, né? Então, a liberdade, eu acho que quando a gente for discutir o conceito de liberdade, talvez a gente possa fazer com que essa pergunta pareça não ter sentido. Ela vai deixar de ter sentido, na minha visão, quando a gente discutir o conceito e essa possibilidade de ser assumida no ser. Eu vou provocar no grupo para trazer conceitos, né? Cada um trazer o seu conceito e nós conversarmos sobre isso e dialogando com o livro, né? Conceito de liberdade. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos anos atrás eu estava estudando esse conceito na faculdade, e eu encontrei nas palavras de mestre de Sócrates, lá, como é que é, o Xenofonte, não, um desses gregos antigos que falava Parmênides. Parmênides tem uma teoria interessante, prática. Ele coloca seus discípulos numa mesa e coloca uma banana lá e pergunta para eles: o que é isso aqui? Conhece essa? Não. Aí eles: senhor, é uma banana. Eles descrevem a banana, fruta, e o Parmênides diz: como assim? Você tem certeza? Tenho. Depois de um mês, eles voltaram lá na sala e o que encontraram? Uma coisa preta, deteriorada, perdeu a coloração amarela, e aí o aluno dele mais rebelde, mais concisivo: não, isto é uma banana. Daí ele pergunta: você tem certeza? Olha bem, essa aqui é uma banana amarela, isso aqui está preto, tá? Isso não é uma banana. Aí ele desenvolve a teoria que os gregos por milênios ficaram, que no mundo sensível nada é, só é para o mundo suprassensível. Então, tudo que é espiritual. Aqui nós não somos, por exemplo, nós estamos. Então, Parmênides desenvolve praticamente algo, quer dizer,
eu vou dizer assim, ó, a liberdade é isso. Não é, porque a liberdade ela já pressupõe que é algo espiritual. E aí eu encontrei, depois no conceito de Parmênides, outros falando, né, da liberdade como só é livre aquele que obedece. Daí eu brinquei na faculdade, tá, mas eu obedeço meu pai, obedeço meu professor. Ele, não, só é livre quem obedece às leis da natureza, às leis espirituais. Aí caiu a ficha, teste. Sério, caiu a ficha. Mas quem contrariou Parmênides foi Heráclito, né? Heráclito. Ele vai fazer uma coisa assim mais dinâmica também desse movimento das coisas. É muito bacana isso. Heráclito. Heráclito tem aquela assim, ó, não há nada não há nada de permanente a não ser a mudança. Não, mas esse campo filosófico, porque tem a gente podia ficar conversando horas aqui sobre a filosofia, né? Porque o surpreendente é que muitos, claro que a filosofia não parou, mas ela perdeu assim um pouco da força que ela teve na história humana, né? Sim. E os grandes filósofos foram dessa época do Steiner, século XVIII, XIX, que surgiu os grandes filósofos que a gente estuda até hoje, né? Os contemporâneos, eles são mais nihilistas, eles são assim, eles não. Tem uma coisa curiosa nessa edição de 2019, 18 do Steiner, que ele foi ler tudo que tinha sido produzido nos 25 anos e ele não achou nada que pudesse ser relevante para colocar dentro do livro, para dialogar com a coisa. Isso é interessante na evolução da própria filosofia, né? Porque a filosofia ela tem uma dinâmica que ela gerou a ciência, né? E a ciência ela produziu um modo de concepção, um modo inicial de ciência, né? E que valorizou muito a percepção sensorial, né? E isso levou muitos anos. Eu acho que nós estamos virando uma onda agora, um momento da evolução, onde a ciência espiritual vai assumir um papel relevante de ampliação e não de contrariar aquilo que foi percebido no mundo sensorial, mas que é percebido. E a filosofia da liberdade ela pode nos libertar daquilo que nós aprendemos permanentemente na nossa vida, seja em todas as dinâmicas educacionais que a gente já teve, a gente foi formado numa determinada concepção que a gente precisa se libertar por alto esforço. É a minha visão. Grande Laerte, eu não sei se tem aí alguma questão que a gente pode responder depois também. Podemos. Eu já escrevi no Instagram que podem me mandar e eu vou trazer perguntas e o conceito para a gente brincar e falar. E sempre lembrando que terça eu paro de trabalhar às 5 da tarde para não atrasar. Isso vai ser um compromisso meu com a minha alma e contigo. E se a gente puder juntar essas perguntas, a gente pode iniciar a terça-feira comentando essas perguntas e dinamizando o grupo. Quem quiser convidar amigos para poder ler junto. E aí eu convido vocês a lerem. Isso é forte. Na terça-feira a gente está lendo o mesmo livro, o mesmo conteúdo. Então, existe várias edições, tá, gente? E a gente não tem problema. A minha visão, eu que sou mais antigo, tem edições antigas. Mas, se a gente puder ler o item 1, Ação Humana Consciente, que é o desafio, né? Ação humana consciente. Como o primeiro tópico, são 7 tópicos A Ciência da Liberdade. Então, a gente trabalhar com a ação humana consciente, e se as pessoas puderem ler antes, aí pode provocar, nós também vamos trazer perguntas sobre isso, e a gente fazer uma síntese, de alguma forma, das grandes questões que surgirem. Tá bom, Lete? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E foi um bom começo da nossa roda de leitura. Eu acho que sempre é um desafio, né? Aquele propósito que o Laerte se propôs, que a gente se identificou. Chegou o momento da história de que nós não podemos ficar parados sem agir, mesmo que seja um agir que provoque não só o conhecimento. Eu falei para o Laerte que eu acho que os 3 grandes desafios da existência humana, um é buscar o conhecimento e não se acomodar,
não achar que está tudo conhecido, porque isso não é nem científico. A ciência ela é provocativa, ela sempre alcança compreender, ela não se propõe a fazer a verdade, mas ela se propõe a buscar um conhecimento da realidade humana e da realidade da natureza em si, na qual nós estamos incluídos. E o outro grande desafio é a sociabilidade, né? Nós sermos capazes de conviver uns com os outros. A rede virtual ela é um desafio imenso, mas ela também possibilita grandes avanços de sociabilidade que a gente não poderia, mas a gente estar presente sempre é bom. Mas o grande terceiro desafio, que sem ele a gente não tem condições, é que o ser humano não pode ficar passivo diante da realidade material, física, da história. Então, nós temos que ajudar a transformar o mundo, seja nós mesmos, mas seja o mundo social. Né? Nós precisamos agir, nós não podemos acolher, porque, de certa forma, o conhecimento ele tem um certo egoísmo. É por isso que o Steiner diz que no conhecimento prevalece a liberdade, que é algo do indivíduo. Na sociabilidade permanece a igualdade, cada um é igual ao outro. A discriminação, tudo isso é uma grande bobagem, mas é na economia, no trabalho da necessidade, é que reina a fraternidade. Então, eu acho que o agir é fundamentalmente fraterno. Nós precisamos sair de nós mesmos e transformar aquilo que pensamos em ações concretas e viáveis para o mundo. Sim. Grande Laerte, foi um prazer imenso estar contigo mais uma vez. Igualmente. Saudações àqueles que ajudaram a fazer esse encontro e a todos aqueles que estão participando e participarão, né? Porque o Israel é o nosso filmmaker, nosso digital influencer. E eu vou terminar com humor. No futuro, aí na terça, vamos colocar um pensamento no início, um pensamento no final, que fica legal também, né, Arteixes? Eu tenho um aqui, então. Tá, então deixa eu só... Tu termina com o pensamento, mas deixa eu entrar com humor aqui. No filme Homem-Aranha, o tio do Homem-Aranha está morrendo e ele diz assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Lembra essa cena? Eu vou fazer um plágio aqui. Com grandes conhecimentos da terça-feira vem grandes responsabilidades. Fala o pensamento aí. Em 1887, o Steiner tem uma frase que ela vai se expressar no livro da Filosofia da Liberdade. Ele diz assim: a percepção da ideia, na realidade, é a verdadeira comunhão do ser humano. Vou repetir. A percepção da ideia, na realidade, é a verdadeira comunhão do ser humano. Uau. Aí a gente fica com essa reflexão também. Para poder... Passa para mim que eu vou passar no Comunidade Viva. Tu escreve depois para mim? Escrevo. Tá. Um abraço, gente. Saudações. Tudo de bom, Arteixes. Até terça-feira que vem. 6h30 a gente se encontra antes para bater um papo e 7 horas ao vivo. Valeu. Um abraço.